Espaços 4.0. Fundo da tela branco com várias redes de conexões ligadas à internet. No centro da tela, um círculo com várias linhas que o contornam. Dentro dele, circuitos. Abaixo deles está escrito Espaços 4.0. No centro da tela, abaixo as logos Inove.edu, FACEP, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Secretaria de Educação e Esportes, brasão e logo do Governo do Estado de Pernambuco, sempre do seu lado. Descrição do ambiente. Uma mesa de madeira, em cima dela uma base de corte azul. Do lado direito da base, uma folha A4 impressa com as partes para montar o boneco Chico Ciência. No título da folha está escrito Atividade Prática 1, montando Chico Ciência. Acima da folha um estilete amarelo, do lado esquerdo um palito de dente, um tubo de cola branca, uma tesoura e uma régua. O professor Pedro Lemos corta todas as partes do robô com a tesoura. Ao centro da base de corte, o robô Chico Ciência montado, cabeça quadrada, metade da cabeça azul e metade branca, 2 olhos redondos, corpo em formato de quadrado, menor que a cabeça, 2 braços e 2 pernas. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o professor Pedro e vamos para a nossa primeira atividade prática do nosso curso Educa Maker, tá? Nessa atividade a gente vai começar a colocar a mão na massa. A ideia dessa atividade é começar a praticar os princípios da cultura maker, essa ideia de fazer você mesmo. E aqui a gente vai começar fazendo um bonequinho do nosso mascote, que é o Chico Ciência. O que vocês vão precisar para fazer essa primeira atividade? Como a ideia é uma atividade mais simples, introdutória, o ideal é a gente utilizar apenas materiais que nós tenhamos fácil acesso, que a gente tem em casa, na escola. Então a gente vai precisar imprimir inicialmente o template, tá? Então o ideal é imprimir colorido, para ficar mais legal, mas você também pode imprimir a outra versão do template que eu passei, que é uma versão que ela não tem essas ilustrações, e você mesmo ilustrar, tá? Você tem essas duas possibilidades. Inclusive eu sugiro que vocês façam essa versão conforme o vídeo, depois vocês façam a outra ilustrando da forma que vocês acharem melhor, tá? Exercitando um pouco da criatividade de vocês, que é um dos princípios dessa cultura maker que a gente está estudando. Então você pode imprimir papel normal para gramatura normal, mas o ideal é você imprimir um papel mais espesso, que é um pouco mais grosso, tá? Isso facilita um pouco na montagem. Então se você tiver acesso a esse material, você pode imprimir esse papel um pouco mais grosso. Pode usar papel fotográfico também. Não recomendo papel adesivo, vai dar um pouco mais de trabalho quando você for montando, vai ficar soltando. Então você pode pensar papel fotográfico ou um papel uma gramatura um pouco mais grossa ou um papel normal mesmo, funciona super bem. Para montar, o que você vai precisar? Obrigatoriamente, cola. Mesmo assim, se você não tiver cola, você consegue montar ele encaixado, mas ele vai ficar soltando. Então o ideal é você utilizar cola, tesoura. Eu recomendo utilizar um palitinho de dente, vou mostrar daqui a pouco o porquê. Opcional, mas que ajuda muito, estilete e régua, tá? Vocês vão perceber que esses dois em conjunto eles ajudam muito, principalmente quando vai cortar esses pequenos traços que a gente tem que fazer, esses aqui também. Então ajuda muito utilizar o estilete, mas você consegue fazer na tesoura, você pode usar a tesoura com o estilete, tá? Então vamos lá. Primeira etapa para montar isso aqui é simplesmente cortar. Então você vai cortar com a tesoura todos esses elementos que compõem o nosso artefato. Nesse caso é o Chico Ciência. Então você tem a cabeça, o braço esquerdo, o braço direito, o tronco e as pernas. Então você vai cortar cada um deles. Lembrando de não cortar essas partes pretas, tá? Isso aqui é o que a gente vai usar como encaixe, todas essas partes pretas. Você vai cortar também essas quinas aqui para facilitar o encaixe dessa peça, ok? Então vamos lá, vamos para essa etapa de corte. Deixa eu tirar aqui o que a gente não vai precisar nesse momento. A gente vai utilizar basicamente a tesoura.
sempre bom ressaltar que é importante você lembrar de cortar esses pontos aqui, tá? Então você tem nessas letras A, B, C, todos esses vocês vão encaixar depois. Mas reparem bem que vocês têm esses pontos aqui branquinhos. Você tem que cortar, tem que reforçar esse corte, tá? Então lembre sempre de abrir um pouquinho. Cuidado para não cortar todo, é só esse cantinho para facilitar o encaixe depois. De um lado e de outro, tá? Então sempre cortem esses cantinhos aqui, essas bordas, deixando isso aqui livre. Essa ponta livre. Vai facilitar muito no encaixe depois. Então corta um lado, depois corta o outro. Para facilitar um pouquinho a visualização, você pode virar de costas e observar se está cortado ou não. Facilita um pouco para enxergar aqueles que não foram cortados ainda. Pronto. Daqui a pouco a gente corta essas partes aqui. Pronto, agora que a gente já cortou, a gente vai fazer os cortes, os rasgos que a gente tem que fazer para facilitar o encaixe e depois a gente parte para a montagem, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer agora é utilizar a régua e o estilete para fazer esses rasgos. Isso pode ser feito também com a tesoura, tá? Você pode utilizar, se a tesoura tiver ponta, usando a tesoura como um estilete, então você pode vir aqui com a própria tesoura e fazer esse corte com a tesoura, usando ela como um estilete. Você pode fazer isso também com a tesoura, dobrando a peça e cortando. Esse processo ele vai ficar um pouco... ele não é o mais recomendável porque vai deixar marca na sua peça. Então o ideal é fazer isso. Essas partes brancas aqui, por exemplo, você vê aqui no F, G e E. Todas essas partes brancas têm que ser cortadas. Então como é que a gente faz isso? A gente posiciona a régua na linha que eu quero cortar e eu vou fazendo o corte com o estilete, tá? Então eu vou começar com essas aqui de cima, para facilitar um pouco para mim. A, B e C. Posicionei a régua, cortei exatamente aqui. É importante fazer esse corte com muito cuidado para não sair fora. E vale lembrar, esse ponto que eu estou cortando aqui é o ponto onde vai ser encaixada a peça. Então esse corte tem que ser bem feito, tá?
além de fazer esses aqui, ó, A, B, C, E, F, G, vale lembrar que tem que fazer também o I e o H, tá? Aqui é onde a gente encaixa as pernas. Não esqueçam de fazer esse. É muito comum a gente esquecer de fazer depois, quando a gente vai para o processo de montagem, nós percebemos que faltou esses dois. Então façam também esse corte aqui nessa linha tracejada. Reparem que no tronco, além desse R e S que eu estou fazendo agora, você ainda tem aqui, ó, o O e o N e o P e o Q. Aqui é onde você encaixar os braços, para fazer todos esses cortes aqui, tá? Nesses menores, reparem que aqui, ó, o L1, L3, L2, todos eles têm esse espaço também, tá? Apesar de ser bem fininho, você tem que fazer o corte aqui também para facilitar esse encaixe. Muito cuidado com esses menores, para não correr o risco de errar e cortar mais do que deveria. Pronto, agora que a gente terminou de cortar e de fazer essas marcações, a gente pode começar o processo de encaixe, tá? Vamos montando a nossa peça. Eu vou começar dando uma dica para vocês. Pega um pedacinho de papel, eu vou cortar um pedaço aqui que sobrou. Pega um pedacinho de papel. E nesse pedaço de papel a gente vai colocar um pouco de cola, tá? Eu vou pegar minha cola branca e vou colocar um pouco de cola nesse pedacinho de papel aqui. E quando eu for passar essa cola nas peças que eu vou fazer o encaixe, eu vou utilizar o palito. Por isso que eu sugeri a gente deixar sempre o palito aqui, tá? Ele facilita para a gente conseguir distribuir bem a cola. Então eu vou deixar os dois aqui. Vamos começar a montar. Vamos começar com o maior. Essa aqui é a cabeça do nosso personagem. Então a gente vai começar dobrando todas essas bordas dele. Então, dobrei o D, o B, o A. E assim a gente vai dobrando todas elas. Aqui é uma boa hora para visualizar se você lembrou de fazer todos os cortes, para facilitar o encaixe, tá? C, D, ó, o D eu percebi que eu não fiz, então vamos fazer o D. Se você não fizer, na hora que a gente for encaixar vai dar problema, então é bom sempre conferir, tá? Então vamos lá. D, E, o E aqui em cima, F, G, agora o G do encaixe e o F do encaixe. Pronto. Depois a gente vai dobrar aqui a peça, no meio, deixando sempre essa linha na extremidade. Então a gente faz essa dobra, dobra do outro lado, dobra embaixo e dobra em cima. Pronto. Feito isso, você já deve estar observando que como é que é feita a montagem, né? O encaixe. C vai encaixar dentro de C, então você vai encaixar esse C aqui dentro, tá? Dentro da extremidade. Só isso. Você pode fazer para todos. Ó, E vai encaixar em E. Então você encaixa aqui. O G vai encaixar no G. Você encaixa ele aqui. Só que aí o que acontece? Eu estou só encaixando por enquanto para vocês visualizarem como é que é feita a montagem. Só que o ideal aqui é que a gente já comece a colocar a cola para ir colando eles. Então, ó, F vem no F, eu vou fazer esse encaixe só para a gente visualizar depois, a gente vai colando. C no C, A no A e por fim o B no B. Dessa forma, ó, só com o encaixe a gente já consegue montar a cabeça do nosso personagem. Só com o encaixe, tá? Aqui é a cabecinha do Chico Ciência. Só para melhorar isso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a cola. Então, vou desencaixar de novo, vou abrir novamente. E agora você vai passar cola em todas essas partes menores aqui. Então, A, B, todas essas partes de encaixe, tá? Não é nessas aqui. A cola vai ficar por dentro. Você chega aqui no C, trazer aqui para frente para ilustrar melhor. Passa um pouquinho de cola. Você pode utilizar a cola diretamente? Pode. O problema é que quando você coloca muita cola aqui, você pode ter um excesso de cola e essa cola pode vir a manchar a parte colorida. Então coloca um pouquinho de cola, espalha bem, vai fazer isso em todas. O ideal é utilizar cola branca porque é uma cola que ela permite que você, ao errar, você consiga tirar e colar de novo, facilita o encaixe, tá? Se você usar cola instantânea, que também pode ser utilizada,
Mas se você errou algum encaixe, errou algum corte, percebeu que faltou algum corte, você não vai ter a chance de desmontar porque ela seca muito rápido. Então vamos lá, tô colocando em todos esses de encaixe aqui a nossa cola branca, tá? Lembra de tirar todo o excesso. Se você colocar em excesso, quando você for fazer o encaixe, essa cola vai ficar, como esses rasgos são apertados, essa cola vai ficar todo esse excesso no rasgo, tá? Então não precisa colocar muita cola. Colocou a cola, meio todinho, a gente vai voltar àquela nossa etapa anterior de ir encaixando. Então vamos lá, vou começar aqui nas extremidades. O D vai encaixar no D. Você coloca aqui dentro. E pressiona bem para ele ficar grudado, tá? Depois vamos lá. Como a gente começou com o D, os demais já vão se encaixar naturalmente. Então o E vai entrar aqui, o F aqui e o G no G. Pronto. Uma vez que você fez esses encaixes, vocês podem reforçar, cuidado com excesso de cola para não manchar. Você pode observar por dentro agora como é que são feitos esses encaixes. E utilizar o palito para fazer algum ajuste, se for o caso, tá? No meu caso não vai ser necessário. Então coloquei os três, dobrei aqui e vou encaixando cada um no seu. Dessa forma é só esperar uns minutinhos e a cabeça dele já vai estar seca e pronta para uso, tá? Eu vou deixar essa primeira parte que a gente já fez aqui secando, enquanto isso a gente vai colando o resto. O resto é da mesma forma, só fazer parte a parte. Vamos fazer o tronco agora. De novo, dobra cada parte. Muito cuidado aqui, tá? Esse I e H eles ficam para fora mesmo, então não dobrem aqui. Dobra apenas onde você vê essas marcas pretas de encaixe. Uma recomendação que eu dou é você montar primeiro sem cola. Essa montagem inicial sem cola serve para as peças irem se encaixando, você ver se os rasgos que você fez foram suficientes. Se você não esqueceu de fazer nenhum rasgo. Então, começa sem cola primeiro, encaixa tudo, principalmente quando são peças mais simples como essa, que não vão dar tanto trabalho. Existem alguns modelos desses bem mais complexos, com muito mais encaixes, aí sim você vai perder muito tempo fazendo essa etapa inicial. Mas aqui não é o caso. Então encaixa inicialmente todos, vê se não esqueceu nenhum corte, nenhum local, antes de colar. Isso serve também para as peças irem se encaixando e você já entender onde é que cada uma vai entrar antes de colocar a cola. Pronto, nosso tronco é assim. Ele tem que ficar com essas duas bordas externas, essas duas partes saindo mesmo, e um quadradinho encaixado. Feito isso, entendeu como é? Todos os cortes são feitos? Confere esses aqui também, tá? São feitos esses dois aqui e esses dois aqui embaixo. Você fez tudo, abre e vamos colar. Tronco feito, a gente já pode até encaixando ele aqui na cabeça que a gente já cortou antes. Então essas partes, ó, I e H, você vai encaixar aqui no I e H. É por isso que elas ficam sobressalentes, para encaixar aqui. Aqui é apenas encaixe, tá? Você não precisa colocar cola. Você pode até fazê-lo, mas não precisa colocar cola. Basta apenas encaixar. Acho que eu vou ter que abrir um pouco mais o corte aqui com o estilete para facilitar esse processo de encaixe. A gente já tem agora a cabeça e o tronco do Chico Ciência montados, tá? Vamos dar um tempinho para secar. Enquanto isso a gente vai montando as pernas e os dois braços, ok? Vou começar com as pernas aqui. Cuidado quando você for dobrar, você não precisa dobrar esses aqui do meio, ó, esse e esse, tá? Isso aqui são apenas um detalhe da ilustração. Você vai dobrar aqui o T, ó, sempre essas extremidades. Faz essa dobra aqui, maior. Essa dobra aqui do R. Isso aqui são as pernas dele. Você não precisa dobrar. Pode dobrar? Vai atrapalhar? Não. Mas não precisa. Se dobrar não vai ter problema. Essa peça é bem simples. É só encaixar o T aqui. É um encaixe bem simples por sinal. Vamos botar logo a cola, já que é apenas um único encaixe. A gente já entendeu como funciona. E vamos fazer essa parte do tronco. No caso das pernas, perdão.
Pronto. Uma vez encaixada essa peça, você já pode colocar ela aqui nessa parte de baixo, que tem esse R e S, tá? Nosso bonequinho já está tomando forma, né? Tá faltando aqui apenas nós colocarmos os braços, que são essas partes. É muito importante tomar cuidado quando vai montar os braços, que tem uns encaixes menores, tá? Por isso que eu sempre recomendo, deixa pro final, porque você tá com uma certa experiência de montar o resto, você vai entender como é que funciona esses braços, tá? Mas o princípio é o mesmo, vai dobrando, vai encaixando, encaixa sem cola primeiro, testa, tá tudo ok, tira, coloca a cola e depois faz o encaixe. Então vamos lá. Nos braços, lembrem de observar esse corte aqui, se foi feito, ó, tá? Você tem que ter essa peça livre também. Esse O e esse N eles vão ficar livres, que vão ser peças de encaixe. Então lembre de observar se você fez esse corte antes, tá? Sempre quando for fazer o encaixe, observa R1 no R1. R1 no R1. Isso facilita para guiar você na hora de realizar esses encaixes. Pronto, novamente. Entendeu como funciona essa parte de fazer os braços dele? Encaixou tudo certo? Agora a gente separa e cola. Uma dica também que você pode fazer. Se eu não quiser separar ele todo, eu posso separar encaixe por encaixe. Então eu vou tirar primeiro esse aqui. Do R2. Faço a cola só nele. E encaixo. Pronto. Agora eu vou fazer esse aqui da frente. O R3. Faço a cola só nele. E encaixo. Vamos fazer agora o outro braço, mesmo processo. Uma vez encaixado, a gente pode partir para o processo de cola. Então, novamente, para facilitar, a gente pode utilizar eles já foram colados, soltar eles e colar novamente. Um por um, não todos de uma vez. Como a gente já está experiente aqui, a gente pode facilitar um pouco a nossa vida fazendo esse processo dessa forma. Aqui na frente, ó, eu posso colar apenas esse primeiro, porque na prática, ao colar ele, ao colar o L3, ele vai grudar essa parte de cima, está encaixada aqui do lado. Então basta eu colar esse L3 e na prática eu vou estar colando toda a peça. Pronto, estão feitos os dois braços. Vou tirar aqui de lado nossa cola, não vai precisar mais dela. E agora o que é que a gente vai utilizar? Nós vamos fazer uso agora apenas dessas duas peças que nós colocamos. Acabamos de preparar o braço esquerdo e o braço direito. Essa parte do punho, ela vai ficar para frente, tá? Então quando você for montar, observe essa parte do punho. Então, ó, P no P, Q no Q. Eu vou só reforçar aqui os cortes para facilitar um pouco o encaixe. Pronto, realizado todos os encaixes, está pronto o nosso primeiro artefato desse curso, que é o nosso personagem, o Chico Ciência. Assim você pode fazer não só ele, mas qualquer personagem utilizando aquele template personalizado que eu passei para vocês. Então incentivem seus alunos a fazerem, a soltarem a criatividade e fazerem esses mascotes, esses personagens de acordo com aquilo que eles imaginarem e planejarem, tá? Então até a próxima, grande abraço para vocês.